Quero muito saber sua história, seu testemunho. Eu acredito que Deus não levanta ninguém sem história. Tem que ter uma história, cara. Tem que ter um soprar de Deus. Quem é o Alex? Quem é o Muralha? Hoje, Alex Muralha é um jovem de Deus, né? Que saiu do mundo do crime, da criminalidade, do tráfico de droga, né? E fazem 7 anos que hoje eu sirvo a Deus, que eu estou na presença de Deus. E eu sou esse jovem que saiu do mundo do crime, né? Como mais uma pessoa desacreditada para a sociedade. E Deus resolveu investir na minha história para eu estar aqui hoje podendo testemunhar tudo isso. Como tudo começou, cara? Tudo começou quando, em 2015, eu estava muito envolvido no mundo do crime, muito mesmo. Era um dos principais, né, entre o nosso grupo que a gente tinha. E ali chegou um período ali que eu estava muito envolvido no tráfico. E Deus resolveu, de alguma forma, trabalhar na minha vida, né? Sou filho de pastores, meus pais sempre foram da igreja, oraram muito pela minha vida, foram mais de 5 anos orando pela minha vida. E era aquele negócio, eles na igreja e eu no mundo do crime, na criminalidade, com prazeres, mulheres. Isso pro pai e pra uma mãe é muito doloroso. Muito doloroso. Minha mãe, ela sofreu demais. Ela sofreu demais. Muitas vezes eu fui muita dor de cabeça para ela, né? Muita dor de cabeça. E muitas das vezes ela chorou muito. Teve um momento que me marcou muito. Foi que certo dia eu estava lá juntamente com os amigos do tráfico. E houve uma operação naquela noite da polícia para prender nós. E naquele dia os meus amigos começaram a trocar tiro com a polícia, né? Trocaram tiro ali. E a gente correu, né? E eu não consegui alcançar eles. Eu acabei ficando para trás e eu me escondi na varanda de uma casa. Me deitei no chão e começou aquela troca intensa de tiro entre eles, né? E eu deitado, escondido. E eu não era muito chegado a Deus, assim, as coisas de Deus. Mas eu lembro que naquele dia, Leandro, eu deitado no chão, naquela madrugada, eram umas 3 horas da manhã. Eu deitado no chão e eu orei para Deus. Eu disse: Deus da minha mãe, se tu existe, como ela sempre falou, o Senhor não vai deixar que eles me encontrem aqui deitado, porque eu sei que eu vou morrer se eles me verem. E ali, incrível que pareça, eles passavam por cima de mim e não me enxergavam deitado no chão, né? O Deus da minha mãe me socorreu. Quando foi 5 horas da manhã, eu consegui levantar daquele lugar e fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, 5 da manhã, eu comecei a bater na porta. Isso me marcou muito, porque quando eu comecei a bater na porta, tinha uma brecha na porta de casa. Eu olhei através daquela brecha e eu vi a minha mãe, 5 da manhã, de joelho no sofá, orando, né? E eu consegui escutar a oração dela naquele dia. E a oração dela era o seguinte: eu não me levanto daqui enquanto o Alex não bater na porta. Deus. E ela abriu aquela porta, eu bati, ela abriu aquela porta e disse: meu filho, o que aconteceu? Eu tava pálido. Eu disse: mãe, era para mim ter morrido às 3 da manhã, por causa que aconteceu uma intensa troca de tiro e o seu Deus me guardou e me livrou. E ela disse: meu filho, eu sei disso, eu sei, porque o diabo veio aqui na minha cama e disse que hoje ele ia acabar com a minha promessa, ia trazer lágrima para dentro de casa. Só que Deus bradou do céu e disse para mim que era para me dobrar o meu joelho e orar, porque o que era para ser lágrima dentro da minha casa, aleluia, ia se tornar uma alegria. E ela disse para mim: filho, a minha oração desde as 3 da manhã foi essa: eu não me levanto daqui enquanto ele não bater nessa porta. Então isso marcou a minha vida. É tão importante você saber que tem muitas Anas orando por Samuel, né? E eu costumo dizer que tem muito Samuel de pé hoje, porque tem Ana que a gente conhece, tem Ana que a gente não conhece. São Anas que oram, Anas que vão para a porta do templo dizendo: Senhor, por favor, responde a minha oração. E eu tenho certeza que sua mãe foi o pilar disso. Quantas mães que tem aí que os filhos nem valorizam, mães que hoje estão orando, chorando, clamando, sofrendo por causa de filhos que estão distantes e talvez eles nem valorizam esse momento de oração. E isso é importante, né? Uma mãe que ora, né? E o que te fez apaixonar por Jesus, cara? Se amar Jesus, vir a Jesus,
Como foi esse processo? Como foi esse encontro seu com o Espírito Santo, com Deus, assim? Foi algo muito tremendo, porque eu acredito numa coisa: quando eu não quero ter o caráter que Deus preparou para mim, Ele cria circunstância para injetar ele dentro de mim. Isso, uau. Né? E tipo, eu lembro que chegou um momento depois desse período, a minha mãe olhou para mim e disse, de tanto eu dar dor de cabeça para ela disse para mim: eu tô abrindo mão, eu te entreguei na mão de Deus. E quando ela disse isso para mim, eu te entreguei na mão de Deus, no mesmo ano, eu acabei sendo preso, né? Fui preso e estava numa situação muito difícil para mim dentro daquela cela. E aconteceu que todos os dias minha mãe ela ia levar comida para mim lá naquele local, né? Tava preso e ela ia levar para mim a comida. Só que chegou certo dia que ela não levou e eu estranhei, porque era normal ela levar, só que ela não levou. Foi quando o moço chegou comigo e disse bem assim: a tua mãe não vem hoje. E eu disse: por que ela não vem? Ele falou: porque a tua mãe está entre a vida e a morte dentro do hospital. Meu Deus. Porque na vinda para cá, ela sofreu um grave acidente, ela acabou batendo um cachorro e voou de rosto no meio-fio, né? O rosto dela quase banda, né? Ficou roxo ali. E ele disse: a tua mãe não vem, que ela está entre a vida e a morte. Aquilo ali parece que foi o choque de Deus na minha vida, né? Para me despertar. E eu disse: eu não acredito, porque só está acontecendo isso com a minha mãe por conta de mim. Se não fosse eu o culpado, né, de estar aqui, ela não teria passado por isso. Foi quando numa madrugada Deus me visitou dentro da cela. Eu conheci Deus dentro da cela. Incrível que pareça, Deus ele se manifestou através de uma Bíblia. A Bíblia estava dentro da cela. Não sei como ela chegou lá, não sei como ela apareceu, só sei que eu vi aquela Bíblia lá e Deus falou para mim: ó, todos te abandonaram, mas eu quero te mostrar que em meio a essa prisão eu ainda sou contigo. Uau. Foi quando eu comecei a chorar, comecei a me derramar em lágrimas. Eu disse: Deus, eu quero te aceitar, eu quero conhecer, porque eu já tentei de várias formas e nunca deu certo. Agora eu quero tentar do teu lado, quero tentar contigo, quero fazer algo diferente, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Foi esse momento que mais me marcou. E Deus ele começou a trabalhar na minha vida ali dentro. Passou um tempo que eu comecei a buscar, a orar, a cantar dentro daquela cela. E incrível que pareça, Leandro, eu comecei a cantar e a adorar todos os dias. E os presidiários que estavam comigo começaram a buscar da mesma forma. E todos os dias a gente começou a buscar a Deus. E incrível que pareça, virou um culto frequente dentro da cela. Nós começamos a buscar, a adorar. E quando demorou cerca de 1 mês e meio, todo mundo era crente dentro da cela. Todo mundo era crente. Quando deu 2 meses certinho, a gente saiu, né? Deus nos tirou de lá daquele lugar. E todos os que estavam lá também saíram na presença de Deus. Nós conhecemos Deus dentro da cela, no cárcere, né? Deus ele preparou o ambiente para que eu conhecesse quem era Ele, né? Aquela situação, foi ali que Deus me resgatou. Ali que Ele estava investido em você, né? Ali que Ele estava olhando para você dizendo: isso aqui é só uma pitada do que eu vou te fazer lá fora, né? Você vai ser a isca de vidas, você vai pescar, você vai gerar pessoas. Você começou a gerar no local mais improvável, que foi dentro da cela. Você começou a gerar aonde não era para gerar. Deus te soprou ali dentro. O propósito de Deus para aquele momento, para alguma dor, foi gerar vida, gerar um conhecimento, gerar salvação, gerar uma intimidade com o céu. E hoje, como é que você olha para trás? O que você diria pro Alex Muralha de trás? O que você diria para ele hoje? Hoje eu diria para ele que ele perdeu muito tempo lá atrás. Se ele soubesse, né, que com Deus as coisas são melhores, né, eu com certeza diria para ele, né, que ele abrisse mão e vivesse essas coisas com Deus, que é muito mais sobrenatural. Tem uma coisa que me marcou dentro da cela, é que quando eu estava preso lá, uma mulher que estava também presa na frente, ela era uma das principais líderes do tráfico aqui no Amazonas, e ela olhou para mim, ela falou bem assim: Alex, eu tive um sonho contigo. E eu falei: como é esse sonho? Fala.
Ela falou: eu te via de camisa social, via você de calça e via você de sandália e uma multidão te seguindo. E você tinha uma Bíblia debaixo do braço. Nunca me esqueci disso, porque de uma pessoa que não era cristã, não tinha nada a ver com Deus, falar isso, hoje eu vivo esse sonho profético. Hoje eu vivo esse sonho que ela teve. Isso me marcou muito na minha vida e eu creio que foi algo profético de Deus para minha vida. O que você diria sobre o propósito? Qual foi o propósito de Deus, tanto para a tua família, quanto para quem te assiste, quanto para quem ouve as suas ministrações? O propósito de Deus é resgatar. Uau. Resgatar toda a minha família, resgatar a minha casa, resgatar jovens que, assim como eu, também tiveram uma vida, né, no mundo do crime, de ilusão, que a criminalidade é uma ilusão, ela te ilude, né, e Deus, ele criou aquela circunstância, deixou eu viver tudo aquilo, para que quando as pessoas olhassem para mim e vissem que alguém desacreditado pela sociedade, Deus é capaz de investir naqueles desacreditados. E hoje eu sou uma pessoa que muita gente julgou, muita gente apontou, era uma pessoa muito temida, e só que hoje em dia eu posso andar de cabeça erguida num bairro onde eu era vergonha, e Deus me leva hoje como uma pessoa que é uma bênção, honra, né? Deus me leva nos lugares que eu era uma vergonha. E Deus mostra para aquelas pessoas que, assim como Ele mudou a minha história, Ele é capaz de mudar a história de qualquer pessoa. Eu escrevi uma canção que ela diz assim: o mesmo lugar que você está sendo mordomo é o mesmo lugar que você vai governar. E ela diz assim: junte os pedaços que ficou, enxuga a lágrima que rolou, um novo tempo te espera, aguenta firme essa guerra. E eu acredito que Deus te encaminhou até aqui, cara, para que as pessoas entendessem que Deus é um Deus investidor. É um Deus que olha pra gente e fala: ninguém te escolheria, mas eu te escolho. Ninguém te amaria, mas eu te amo. Ninguém investiria, mas eu vou investir. Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente agora. Uma mensagem do céu para alguém. A palavra que eu tenho é: abracem a oportunidade que Deus dá, né? Abracem a oportunidade, porque hoje a nossa juventude ela tem se perdido, né, com as propostas, com os pratos que o Satanás tem dado para elas. Mas eu quero dizer para vocês que o que Deus preparou para a vida de vocês é muito maior do que aquilo que o diabo está oferecendo, é muito maior do que aquilo que o inimigo tem te dado, né? Deus, ele tem preparado coisas maiores. Tem uma coisa que me chama a atenção, é que quando Daniel está em Babilônia e ele não come, né, dos manjares de Nabucodonosor. Por que ele não comeu? Porque ele tinha provado de algo que era muito melhor, que estava em Jerusalém, né? Quando você prova do que tem na presença de Deus, você não se vende, né? Você não se troca, você não abre mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Então a palavra que eu tenho é: abracem as oportunidades que Deus está dando para você. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ter vindo até aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado por compartilhar. Que Deus abençoe você. Compartilha, curte, segue aqui no canal. Que Deus abençoe. Segue também o Alex Muralha. Deus abençoe todo mundo. Beijão. Fica na paz.